Olá! Um jogo viral, sinistro, tem tomado atenção no mundo todo. É o chamado Jogo da Baleia Azul, disputado nas redes sociais e que propõe desafios aos adolescentes um tanto quanto macabros, tendo como desafio final acabar com a própria vida. Aparentemente, esse jogo começou na Rússia, mas tem se espalhado pelo Brasil, inclusive tendo casos suspeitos no Paraná e aqui em Cascavel. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o psiquiatra Tiago Moreira. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor Tiago, a preocupação aumentou muito no ano passado, já que o jogo começou em 2015, quando fontes diversas chegaram a divulgar, sem confirmação, 130 casos de suicídio supostamente vinculados à comunidade online identificada como grupos da morte. Do ponto de vista da psiquiatria, é possível conter essa atividade online tão problemática para os adolescentes e para as famílias? É possível, a gente acredita que é possível, até com o trabalho que a gente vem fazendo nos últimos anos, de tentar prevenir o suicídio, tirando esse papel que tem do preconceito, impedindo que as pessoas falem sobre isso e falando principalmente sobre as doenças mentais, que são tão ligadas ao comportamento suicida. Perfeito. O que atualmente, doutor, está sendo conhecido como jogo, na verdade é uma sequência de troca de mensagens em redes sociais e tarefas a serem cumpridas. Tudo muito novo para a gente. A imprensa tem falado disso tudo de um modo muito alarmante. Nas conversas, um grupo de organizadores chamados curadores, não sei se você já teve a oportunidade de verificar isso, propõe 5 desafios macabros aos adolescentes, como fazer fotos, assistindo a filmes de terror, automutilar-se, desenhando baleias com instrumentos afiados em partes do corpo, e também sugere que as pessoas que estão jogando fiquem doentes. O que está por trás da mente, ou o que você pode nos adiantar do que estaria por trás da mente de pessoas que desenvolvem esse tipo de jogo e que oferece aos adolescentes? A gente acredita, senhora, que por trás dessa mente existem alguns traços, pelo menos, de psicopatia. Entende? Não pode ser considerado normal a gente induzir um outro ser humano a um sofrimento recorrente, principalmente a retirar sua própria vida. A nossa história, a história da humanidade, tem outros exemplos de suicídio coletivo. Alguns outros fatos que foram marcados pela indução de suicídio em massa. Essa pode ser mais uma, assim como outros, que ficaram até famosos por esse comportamento. Há investigações policiais, Dr. Tiago, em pelo menos 3 estados, Paraíba, Rio de Janeiro e no Mato Grosso. E a gente sabe que aqui no Paraná também foi instaurado um inquérito policial em Curitiba, devido aos casos recentes aí em que há uma relação com esse jogo de 5 tentativas de suicídio de adolescentes. E aqui em Cascavel está sendo amplamente noticiado um caso suspeito também. E essa semana o prefeito de Cascavel reuniu uma força-tarefa, com o delegado da Polícia Civil, profissionais da área da psiquiatria, psicólogos, o pessoal da Secretaria de Saúde, justamente para promoverem ações de alerta para as escolas, para os pais, para coibirem esse tipo de ação, Você acha que esse tipo de ação será suficiente e eficaz para combater esse tipo de comportamento? Eu acho que é uma ação importante, mas pode ser que não seja o suficiente. A gente falar sobre as doenças mentais, falar sobre esse problema, eu acho que é uma estratégia importante. E eu acho que não tem nada mais importante do que isso começar dentro de casa. Como tem se falado muito do jogo, tem um foco importante em crianças e adolescentes, então a gente ter uma atenção a essa faixa etária. O que a gente vê hoje no dia a dia, as relações são muito líquidas, muito superficiais. O filho não escuta o pai não escuta o filho, não sabe direito quais são os gostos, quais são as companhias. Então, eu acho que aí está uma estratégia interessante, a aproximação do adolescente e da criança. Hoje eu ouvi um jornalista falando no rádio que a culpa é dos pais. Olha, isso tudo que está acontecendo é culpa dos pais. Aí eu fiquei pensando, mas será? Porque a gente percebe que, às vezes, tem famílias que se dedicam muito à educação dos seus filhos. A gente pensa nessa coisa de falta de horário, de não ter tempo para os filhos, mas a gente vê casais se dedicando muito
a educação dos filhos e nem sempre tendo como retorno um comportamento adequado, ou que seria adequado desse mesmo filho. É correto dizer que a culpa é dos pais? Eu acho perigoso até atribuir culpa, ainda mais quando a gente fala de um assunto tão grave como é o suicídio. Né? Atribuir culpa a um suicídio a alguém, principalmente aos pais, é algo muito grave, muito complicado. Né? Mas eu prefiro usar a palavra responsabilidade. Eu acho que pode haver algumas questões que possam melhorar isso, a responsabilidade dos pais sobre esses adolescentes, sobre essas crianças. Existe muito investimento em educação, em conforto, mas pouquíssimo investimento em afeto. Então não existe essa proximidade, ou ela tem sido muito rara, a gente ouve isso com muita frequência no dia a dia, que as pessoas não são próximas, que os adolescentes não têm um bom relacionamento com os pais ou são muito superficiais. É uma série de fatores, é uma na verdade, série de fatores. Né? Como você mesmo disse, seria até irresponsabilidade, né? Fazer uma afirmação dessa natureza. Eu estava lendo a respeito de uma fala do Tiago Tavares, que é especialista em crimes cibernéticos, e ele fala que esse jogo foi um fake news, né? Uma notícia falsa, e que foi divulgada por um veículo de comunicação estatal da Rússia, lá em 2015, e que era um fake news, né? Mas existe um efeito dentro do que se diz aí de redes sociais, de comunidade online, que sendo verdadeiro ou não, a notícia gera um contágio, né? E principalmente entre os jovens. Então o jogo não existia, passou a existir a partir do momento que ele foi amplamente noticiado. E isso é uma coisa que me preocupa muito, eu queria saber de você. Como você avalia isso, né? Considerando que a mídia deve ter muita cautela e ética ao abordar questões referentes ao suicídio. Isso é importante, né? A gente tem que tomar um cuidado para notícias relacionadas ao jogo especificamente não sejam só instigadoras assim, de curiosidade, sabe? Para fazer sem que isso leve uma informação direta dos riscos, das consequências, né? Se fale só de um jogo e isso faça com que o adolescente só fique curioso para ver como é. E a partir daí acabar se envolvendo em situações de risco que, como a gente tem ouvido, da manipulação que envolve esse jogo. Né? É comum também, e tem sido, a gente vê nas mídias sociais, por exemplo, como o suicídio é noticiado e como as pessoas veem isso, sem entender que por trás daquele comportamento existe um sofrimento, existe uma doença. É comprovado que pelo menos a cada 10 suicídios, 9 estão relacionados a uma doença mental. Então, acho que isso é o mais importante, esse seria o papel mais importante da mídia, falar de maneiras de educação e de prevenção. E à medida que a mídia noticia, ela também abre espaço para que as pessoas se expressem. E a gente lê nos comentários das redes sociais, comentários os mais variados possíveis, né? Ignorando totalmente a existência de uma doença mental, a seriedade com que se deve ser tratada, rebaixando isso, né? Colocando num nível de total desimportância. Isso é muito grave também, porque a sociedade ainda não tem a noção exata do que é, do problema, da problematização que existe por trás de um quadro de doença mental, né? Exatamente. Acho que isso é o reflexo da desinformação, né? Como as pessoas ainda veem a doença mental como algo, como frescura, como falta de empenho, falta de religião. Falta do que se fazer, falta do que fazer, falta de pensar positivo, né? Aí eu fico imaginando como que a pessoa que está mal em casa, né, deprimida, com um pensamento de morte, fica ao ler esse tipo de comentário, né? Como ela interpreta aquilo? E qual é a chance disso realmente empurrar a pessoa mais para baixo? Então, Tiago, os adolescentes e pré-adolescentes, eles estão numa fase ainda em que não percebem muito bem as consequências de seus atos, né? Acredito que nessa fase de formação eles não têm, na integralidade, noção de tudo que fazem. Esse jogo pode atrair não só aqueles que estão em uma situação vulnerável, depressivos, mas também outros pela sedução da emoção que o jogo proporciona, né? Os desafios, né? É possível perfilar esse adolescente, a vítima desse jogo que a gente considera criminoso, com relação a status social ou então a nível cultural? É possível perfilar? Existe essa preocupação já, embora sendo um assunto relativamente novo aqui? Eu acho que é importante ficar atento a todo adolescente que tem contato com a internet, o que hoje está completamente livre, né?
E vale a pena investir numa atenção a todos os adolescentes e ficar atento aos sinais de alerta, né? A mudança de comportamento, a presença de sintomas de depressão, né? Um isolamento, tristeza, perda de interesse, um interesse excessivo em filmes e jogos de conteúdo violento ou de conteúdo, como falam dos filmes de terror, certo. Músicas tristes, melancólicas. Então é bem importante ficar ligado nas alterações de comportamento. Tá certo. Essas são as dicas também para os pais, né, e responsáveis ficarem atentos, não Sim. deixar que a internet tome conta da vida dos filhos, porque realmente a gente não tem controle sobre tudo, né? Então, Thiago, obrigada pelas informações aqui, tenha uma excelente semana. Obrigado, que agradeço. Você acompanhou a entrevista da semana com o psiquiatra Thiago Moreira a respeito da onda do jogo da baleia azul. Mais informações você confere aqui na grade da programação da TV Medicina e Saúde.